muitas vezes Deus vai permitir que a gente passe por situações para que a gente possa crescer em vários sentidos, mas principalmente espiritualmente falando. Quero contar um testemunho vivo, tá? Isso já faz alguns anos, foi no início da minha conversão e agora eu vou aproveitar para falar um pouquinho já nessa semana aí do Dia das Mães, né? Vocês vão entender ao longo do testemunho que esse testemunho envolve um pouquinho de mãe, né? É, é, de Deus e do inimigo de Deus, tá? Que tudo, na verdade, está relacionado de alguma forma, né? Enfim, como eu creio que um dos sinais, ou o principal sinal do verdadeiro arrependimento é confessar o pecado, então eu quero também confessar esse pecado, o que confirma o arrependimento que Deus já enxergou no meu coração desde a vez que aconteceu o fato, né? Ele sabe bem como eu fiquei. Uma situação que eu vou contar por cima, assim, né? Não vou entrar em detalhes, até porque não é nada para se orgulhar, a não ser o aprendizado que tu tirou dali, conforme a vontade de Deus. Enfim, alguns anos atrás, no início da minha conversão, isso aí quase 7 anos atrás, digamos. O, o meu filho foi assaltado, tá? O rapaz tinha levado o celular dele, praticamente novo. A gente recém estava pagando a segunda parcela. Quando eu digo a gente, eu e a minha ex-mulher nesse momento, tá? E, no entanto, ela passou uma semana na época me, me instigando, né? Digamos, para que eu tomasse uma atitude, já que esse rapaz que assaltou o meu filho lá com uma faca em mãos, né? E levou o celular, estaria também assaltando outras crianças e mulheres no mesmo local, que era próximo a uma escola. E meu filho estava com medo de ir para a escola. Sabendo eu qual era a vontade de Deus, eu tentei evitar por uma semana isso. Até que, sem perceber, ela conseguiu me influenciar. Sendo influenciada pelo encardido, né, pelo acusador, ela também conseguiu me influenciar. E eu fui lá, defender a honra de pai, conforme as palavras dela. Então, na minha cabeça, eu tinha que chegar lá e tomar uma atitude, né? Pra, pra que aquilo, para dar um basta naquela situação. E, e sem perceber, o inimigo ele entra na gente, né? E sabe aquele ditado, quem nunca, né, passou por isso, uma situação de que, eu ceguei e não vi mais nada, né? Se não passou, vai passar. É justamente, esse ditado não é por acaso. Por quê? Porque o inimigo ele sempre vai cegar a gente, né? O momento em que ele quiser usar para que a gente faça algo que não é da vontade de Deus. E depois ele vai fazer questão de deixar tu enxergar, para que para o momento em que ele vai te atirar na cara aquilo que tu fez, né? Sabendo tu ou não que quem influenciou foi ele, quem estava no meio o tempo todo era ele. Mas enfim, fui, né, para para resolver aquela situação, mas chegando lá, tá? Já que eu estava lidando, né, naquele momento ali eu só pensava que era um bandido, um assaltante. Eu não sabia como que ele ia estar me esperando lá, digamos. Então, cheguei
acabei passando do limite, né? Daquilo que eu queria realmente fazer lá. E logo que eu percebi já era tarde, tá? Enfim, passado isso, eu, eu fui, eu fui resolver algo, não lembro o que, na delegacia aqui da minha cidade. E nada é por acaso, né, gente? Quem eu encontro lá? Uma pessoa que era conhecida minha, uma mulher, e que eu nem imaginava que aquele bandido era o filho dela. Então, logo que eu cheguei ali, ela me falou, né, Júnior, você não precisava ter feito aquilo, né? E para não ficar nenhuma dúvida, eu acabei batendo nele, né? Então, é, logo eu percebi o que estava acontecendo ali e disse para ela, pelo amor de Deus, eu não sabia que ele era o teu filho. Se eu soubesse, eu tinha falado direto contigo. É, e ali ela começou a chorar na delegacia, e eu também, né? Então, é coisa de Deus mesmo, porque ela estava ali para representar contra mim. E naquele momento, o, o amor prevaleceu ali. Eu lembro que a gente se abraçou, os dois chorando. Eu pedi perdão para ela, né? Porque era uma mãe que estava ali. E ali eu percebi que todo bandido ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem um filho. E enfim, gente, era isso que Deus queria me mostrar nessa situação. Por isso que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Essa não é a vontade de Deus. A gente tem que deixar nas mãos de Deus e deixar ele resolver do jeito dele, né? E eu lembro que depois disso eu fui chamado em frente à juíza lá para prestar conta disso. Logo fui falando a verdade, o que eu estou falando aqui no testemunho, que a verdade é uma só. E, e ela entendeu, né? Se colocou no meu lugar ali, viu que era um pai que tinha ido para defender ou proteger um filho e acabou perdendo a cabeça, digamos, né? Passando um pouco do limite. E enfim, eu lembro que na época ela, não vou falar em valores aqui, mas me fez a metade do valor em parcelado em 3 vezes para mim doar para uma entidade carente lá, para não ser processado. Por isso, graças a Deus, me sinto perdoado, não só diante de Deus, mas também diante do homem, né? Não, até hoje tenho minha ficha, minha folha corrida limpa, né? Não tenho antecedentes, e enfim. Mas o quanto é importante, por mais que a gente seja do bem e queira fazer o bem, vigiar para não ser usado por Satanás, né? Porque uma das coisas que eu refleti é que muita gente do bem hoje acabou com a própria vida, com a vida da sua família ou da vida de outras famílias, por o Satanás colocar na cabeça que a pessoa tem que defender a honra e enfim, né? E é essa a reflexão que eu queria deixar aí, tá? É, sobre tudo um pouco que eu falei aqui, gente. Espero que possa edificar de alguma forma aí, tá? A vida de quem estiver ouvindo. Amém?